Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre o MDC e o MMC, ou seja, máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum, ok? Nós vamos inicialmente trabalhar com o máximo divisor comum, o famoso MDC, e posteriormente nós vamos abordar o MMC, ok? Para a gente entender um pouquinho sobre o MDC, vamos considerar um exemplo. Okay? João possui 12 selos e 30 figurinhas. Então ele coleciona selos e figurinhas e ele possui 12 selos e 30 figurinhas repetidos. Isso acontece muito, né? Quando a gente vai colecionar selo e figurinha, sempre tem o bendito lá, né? Que sempre aparece. Então está repetido. E o João, caridoso, né? Ele vai repartir esses selos e figurinhas que estão repartidos igualmente, isso é importante, ok? Ele vai repartir igualmente entre um grupo de amigos, de modo que não sobrem, então não sobrem, é importante também, selos nem figurinhas. Então, ele tem essas quantidades, né, 12 selos, 30 figurinhas, ele vai repartir igualmente e não pode sobrar nada, ok? Aí vem a pergunta, né? Se ele tem esse grupo de amigos, qual é o número máximo de amigos que esse grupo pode ter para que isso seja possível? Ou seja, quantos amigos no máximo pode ter esse grupo para que ele consiga repartir esses 12 selos e essas 30 figurinhas igualmente, sem sobrar nada, ok? Bom, a gente está vendo aqui uma situação que nos leva a trabalhar com divisores. Né? Porque a gente tem, por exemplo, 12 selos. Se a gente vai repartir igualmente e não pode sobrar nada, a gente está falando que nós temos que fazer o quê? Uma divisão exata, concorda? Então, no fundo, nós estamos procurando o quê? Os divisores de 12 e também os divisores de 30. Né? Porque a gente tem que fazer essa divisão, né? Vamos repartir, o João vai repartir igualmente, não vai sobrar nada, ok? Então vamos pensar, vamos trabalhar com aquilo que a gente tem. Né? A gente tem, nós já fizemos, né? Nós já sabemos calcular os divisores de 12 e de 30 também, né? A gente sabe calcular. E quais são os divisores de 12? Bom, 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Lembra? Fazendo os extremos, né? 1 vezes 12, 12. 2 vezes 6, 12. 3 vezes 4, 12. Ok? E os divisores de 30? Né? São muitos, né? 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Né? Então, nós temos 1 vezes 30, 30. 2 vezes 15, 30. 3 vezes 10, 30. 5 vezes 6, 30. Ok? Então, esses são os divisores de 12 e os divisores de 30. Ok? Só que, voltando aqui no problema, né, o João ele vai repartir igualmente os selos e as figurinhas, tá certo? Então a gente tem que pensar nos divisores que são comuns, ou seja, a gente tem que trabalhar com os dois ao mesmo tempo, tá? Porque ele vai repartir tanto os selos como as figurinhas, tá certo? Ele vai repartir os dois. Então a gente tem que ver o quê? Quais divisores ali são comuns. Tá certo? Então, se a gente observar aqui, ó, eu anotei DC, que são os divisores comuns de 12 e 30, a gente tem que selecionar aqueles números, né, que são comuns, as duas listas de divisores. Então, veja, o número 1, ele aparece nos dois, ok? O número 2, ele aparece aqui e aqui, ok? Então, eu coloco ele aqui embaixo. O número 3 também aparece nos dois, tá aqui. O 4 não aparece nos dois. O 6 aparece, eu coloco ele aqui, né? E ele está aqui embaixo, ok? E o 12 só aparece lá em cima. Então, eu tenho que os divisores comuns, né, de 12 e 30 são os números 1, 2, 3 e 6, ok? Então, veja, voltando aqui na pergunta, né? Qual é o número máximo de amigos que esse grupo pode ter para que isso seja possível? Para você dividir igualmente essas duas quantidades de selos e figurinhas em um grupo de amigos, qual o número máximo de amigos
que esse grupo pode ter. Ou seja, a gente está procurando, dentre esses divisores comuns, o maior deles. Tá certo? Que no caso aqui é o quê? O número 6. Ou seja, o máximo divisor comum, que a gente chama, de 12 e 30, no caso aqui, é o número 6. Ok? Então, esse grupo pode ter, no máximo, 6 amigos. Tá certo? Então, se ele tem 6 amigos nesse grupo, então cada amigo vai receber quantos selos? 2 selos, né? Porque eu tenho 12 para repartir. Então, se são 6 amigos, cada amigo vai receber 2 selos. Ok? E se ele tem 30 figurinhas e são 6 amigos, cada amigo vai receber 5 figurinhas, né? Porque é 30 dividido por 6, dá 5. Ok? Então, esse é o número máximo de amigos que pode ter no grupo. Ok? Então, ou seja, a nossa resposta, né? O grupo pode ter, no máximo, 6 amigos. Beleza, pessoal? Então, veja, você tem um problema, né, que aparentemente é um pouquinho complicado, mas se você pensar bem, né, você levar para aquilo que você sabe, né, traduzir matematicamente, né, para a linguagem que a gente está trabalhando anteriormente, você consegue resolver facilmente o problema. Ok? Então, né, só para constar aqui, eu já falei, mas né, para ficar aqui bem claro, a nossa definição. Ok? O que é então o máximo divisor comum de 2 ou mais números naturais? É o maior dos divisores comuns desses números. Então, viram? Eu queria buscar aqui, né, o divisor comum, né, de 12 e 30. Né? Eu queria o maior deles, ou seja, o máximo divisor comum entre 12 e 30. O que eu fiz? Eu descrevi os divisores de 12, eu escrevi os divisores de 30 e peguei os que são comuns, montei a minha lista e nessa lista eu peguei o maior deles. Concorda? Então essa é uma maneira de você conseguir descobrir o máximo divisor comum de 2 números naturais. Ok? Então, parece um pouquinho trabalhoso, né? Porque você tem que descrever os divisores de um, os divisores do outro, depois pegar os comuns e selecionar o maior, né? Parece um pouquinho trabalhoso. Mas tem um jeito que é muito mais fácil, ok? Aguenta aí que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Olá, pessoal. Como prometido, agora eu vou apresentar para vocês um método muito prático que nos auxilia muito na hora de determinar o MDC entre 2 ou mais números, ok? Se vocês se recordam, agora há pouco eu fiz o exemplo do cálculo do MDC dos números 12 e 30, ok? E nós vimos que nós encontramos o número 6. Nós descrevemos os divisores do número 12, nós descrevemos os divisores do número 30 e nós encontramos o maior deles, que era o número 6, ok? Vamos encontrar o número 6 agora de uma maneira muito mais prática. Olha só. Se eu tenho 2 números, 12 e 30, o processo de determinação do MDC entre esses 2 números é bem parecido com o processo de decomposição em fatores primos de um número natural. Ok? É o mesmo processo, só que aqui a gente trabalha com os 2 números ao mesmo tempo. Ok? E se a gente tiver mais números, a gente trabalha com todos eles também ao mesmo tempo. Ok? Só que tem uma pequena diferença que eu explico no final, tá bom? Então vamos fazer a decomposição simultânea desses 2 números, ok? Então vamos lá. Eu tenho 12 e 30. Assim como no método da decomposição em fatores primos, eu buscava o menor número primo, né? Aqui também eu faço a mesma coisa, tá certo? Então eu vou dividir esses números por quanto? Por 2, ok? Então eu tenho 12 dividido por 2, dá 6. 30 dividido por 2 dá 15. Ok? Eu vejo que o 6 é par, né? Então eu posso dividir novamente por 2. 6 dividido por 2, 3. E o 15? O 15 não dá para dividir por 2. Então, quando isso acontece, eu repito esse número. Tá? Eu vou repetir o número 15 aqui. Ok? Agora, eu tenho 3 e 15. Né? Ambos são divisíveis por 3. Então, eu divido os 2 por 3. Né? 3 dividido por 3 dá 1. 15 dividido por 3 deu 5. Veja que aqui eu não vou dividir mais. Tá? Eu vou trabalhar apenas com esse. Mas esse é um número primo. Né? Então, eu posso dividir por quanto aqui? Por ele mesmo, né? Por 5.
Okay? Então, eu repito o número 1 aqui, 5 dividido por 5 deu 1. Okay? Então, nós estamos buscando o máximo divisor comum. Olha só, divisor comum. Então, aqui, após essa fatoração, né, essa decomposição, melhor dizendo, nós selecionamos os números primos aqui, que são divisores ao mesmo tempo, né, que são divisores comuns. Tá bom? Olha, o 2. Eu consegui dividir esses dois números aqui por 2? Consegui. Né? Então, eu vou marcar esse número aqui. Okay? Por quê? Porque ele foi um divisor comum nos dois. Tá? Agora aqui, o 6 e o 15. Eu dividi apenas o 6, né, por 2. Então, esse número 2 aqui eu não vou marcar. Tá bom? Na próxima linha, o 3 e o 15. Eu consegui dividir os dois pelo número 3. Tá certo? Então, eu vou marcar esse número 3 aqui. Agora aqui, eu dividi apenas o 5, né, por 5. Esse aqui eu não dividi. Então, eu não marco o número 5. Ok? Então, gente, eu marquei esses dois números, não marquei? Eu faço a mesma coisa que eu fazia lá na decomposição. Eu multiplico esses números, tá bom? Então, olha, o MDC dos números 12 e 30 é a multiplicação 2 vezes 3, ok? Então, é 2 vezes 3. E 2 vezes 3 é igual a 6. Viu? É o mesmo número que a gente tinha encontrado anteriormente. Certo? Então, você faz, né, a decomposição desses números e seleciona aqueles que são divisores comuns dos números que você está fazendo a decomposição e você faz o produto entre eles. Esse produto será o MDC desses números. Tudo bem? Vejamos mais um exemplo agora. Suponha que eu queira determinar o MDC desses dois números aqui, 120 e 252. Eu faço a mesma coisa. Eu coloco a barrinha aqui do lado e vou trabalhando. Okay? Então, eu vejo que ambos aqui são números pares. Eu vou dividir, então, por 2. Okay? 120 dividido por 2 dá 60. Okay? E 252 dividido por 2 dá 126. Isso aí. 126. Então, novamente, eu tenho números pares aqui. Ó. Eu vou dividir de novo por 2. 60 dividido por 2 dá 30. E 126 dividido por 2 dá 63. Ok? Novamente, eu tenho 30, número par, dividido por 2. 30 dividido por 2 dá 15. Né? Repito, 63, porque não dá para dividir por 2. Agora, eu tenho aqui, ó, 1 mais 5 é 6. 6 mais 3 é 9. Os dois números aqui são múltiplos de 3. Então, eu posso dividi-los por 3. 15 dividido por 3 dá 5. Muito bem. E 63 dividido por 3 dá 21. Tudo bem? Agora, olha só. 2 mais 1 é 3. De novo, o número 3 vem aqui. Ó. Eu vou repetir o 5. 21 dividido por 3 dá 7. Agora aqui, eu vou continuar. Aumenta um pouquinho a barrinha aqui. Ó. 5, eu pego o menor deles. 5 dividido por 5 dá 1. Repete o 7. Agora é a vez do 7, né? Repete o 1. 7 dividido por 7 dá 1. Tudo bem? Agora eu volto, né, no meu estudo aqui. Qual o número desses aqui dividiu ao mesmo tempo, tá, os dois aqui? Então, esse é o estudo que eu tenho que fazer. O 2 ele dividiu, né, porque eu encontrei, né, dois números aqui. Eu consegui fazer a divisão dos dois aqui, então eu pego esse 2 aqui também. Agora aqui, ó, eu dividi o 30, mas eu repeti o 63, então esse 2 eu não pego. Agora aqui, ó, 15 e 63, eu consegui dividir os dois por 3, então esse 3 também está selecionado. O próximo, ó, 5 e 21, não deu, né? Eu peguei só o 21 aqui na divisão. E depois eu peguei só o 5, depois eu peguei só o 7, então não deu. Ou seja, os números aqui na divisão, né, que foram divisores comuns, né, foram apenas esse 2 e esse 3. Então, o MDC dos números 120 e 252, ok? 252, tá? Qual é? 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 vezes 3.
E 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Ok? Então imagine que se você tivesse que fazer a lista de todos os divisores de 120, a lista de todos os divisores de 252, depois comparar essas duas listas de divisores e buscar o maior deles. É muito mais trabalhoso, mais chato, né? Então, corre o risco até de você esquecer, né, quais são esses divisores, né? Se confundir no meio do caminho, né? Agora aqui não, é muito mais prático, ok? Então esse é o MDC desses dois números, ok? Vejamos mais um exemplo aqui, ó. 15 e 28, ok? Faço a barrinha, começo. 28 é par, então eu começo. É sempre do menor, tá, gente? Você vai vendo aqui, ó. Eu fui fazendo com 2. Quando não deu mais, eu pulei para o 3. Não deu mais, passei para o próximo. É sempre assim, vai aumentando, ok? Sempre começa do menor, tudo bem? Então vamos lá. 15. 15 dá para dividir? Não, então repete. 28 por 2, 14. Né? 14 é par, dá para dividir de novo, então, por 2. Repete o 15, 14 dividido por 2 deu 7. Né? Agora eu vejo, olha, eu tenho que pegar sempre o menor número primo. Né? Eu vejo aqui o 15, olha, 1 mais 5 é 6. Né? Então esse número é divisível por 3. Então eu coloco o 3 aqui. 15 dividido por 3 dá 5. Repete o 7, né? Porque não dá para dividir. Agora, qual dos dois é menor? O 5. Né? E os dois são números primos. Né? Então eu tenho que colocar aqui esses números. Né? O próprio 5. 5 dividido por 5 dá 1. Repete o 7. Agora continua mais um pouquinho aqui. Ó. Né? Qual que eu vou colocar? O 7. Né? Repete 1. 7 dividido por 7, 1. Terminei. Tá bom? Agora eu olho, né? Qual desses números, né, foi divisor comum ao mesmo tempo. Tá? Então vamos lá. Esse 2, eu dividi apenas o 28. Né? Aqui, esse 2, dividi apenas o 14. O 3 dividiu apenas o 5. O 5 dividiu apenas o 5. O 7 dividiu apenas o 7. E aí? Eu não tenho nenhum número, né, que foi divisor comum desses dois números. Tá certo? Mas vocês têm que se lembrar de um pequeno detalhe. Vocês estão trabalhando com divisores, ok? E uma coisa que eu falei para vocês lá na aula de divisores foi a seguinte: o número 1 sempre é divisor de qualquer número natural. Tudo bem? Se vocês voltarem lá naquela aula, vocês vão encontrar o momento que eu falei isso. Tá? Então, gente, se nessa decomposição aqui você não encontra nenhum outro número natural que seja divisor comum dos números que você está trabalhando, então a gente diz que o MDC dos números 15 e 28 é o número 1. Ok? Por quê? Porque o número 1 é divisor comum. Ele é divisor de todo número. Em particular, ele é divisor comum dos números. Ok? De qualquer número, então ele é divisor comum dos dois. Tá bom? A gente então tem que o maior divisor comum é o próprio número 1. Ok? Então, para concluir essa parte de MDC, tá bom? A gente vai fazer um último exemplo aqui agora. Tá? Suponha que um professor, né, de matemática, por exemplo, possua 3 turmas. Tá certo? Na turma A, ele tem 21 alunos, na turma B ele tem 35 e na turma C ele possui 28 alunos. Tá? Suponha que esse professor queira fazer um trabalho com essas 3 turmas. E, independente da turma, ele quer dividir os alunos em grupos e ele quer que, como eu falei anteriormente, independente da turma, cada um desses grupos tenha a mesma quantidade de alunos. Ok? Então, você quer dividir as turmas em grupos, tá? E você quer encontrar o maior número de alunos que um determinado grupo pode ter. Okay? Então essa seria uma situação problema, ou seja, a gente quer, né, como nós estamos trabalhando nesse contexto, um máximo divisor comum entre esses 3 números aí, ó, entre o 21, o 35 e o 28. Tá? E como eu faço isso? Da mesma maneira que a gente fez anteriormente. Tá? Você pode trabalhar com 2 números, né, como a gente fez até agora, e você pode trabalhar com 3 também. Tá? Então, eu vou fazer, né, a decomposição
dos 3. Tá? Então vamos lá. 21, 35 e 28. Olha, 28 é par, então eu começo com 2. Né? Então eu repito os outros. 21, 35, 28 dividido por 2 dá 14. Consigo novamente dividir por 2. Então eu tenho 21, 35, 14 dividido por 2 dá 7. Tá? Agora, eu não consigo mais dividir por 2. Eu consigo dividir por 3? Consigo, né? Porque, olha, 21, 2 mais 1 é 3. Tá? Então, eu consigo dividir aqui, ó. Então, eu vou dividir por 3. 21 dividido por 3 dá 7. 35 eu consigo dividir por 3? Não, né? Por quê? 3 mais 5 é 8. Então, eu repito 35. Repete o 7. Tá? Então, agora, eu não consigo mais dividir por 3. Qual é o próximo número primo? O 5, né? 35, eu consigo dividir por 5, né? Porque termina em 5. Então, vou dividir por 5, repete o 7. 35 dividido por 5 dá 7. 7 dividido por 5 não dá, repete o 7. Então, eu tenho agora o número 7. Então, é óbvio, né, que o divisor deles é o 7. Então, vai dar 1, 1, 1. Né? 7 dividido por 7 dá 1. Né? Você faz a divisão, vai ser sempre 1. Ok? Então, gente, olha só. Qual desses números dividiu todos ao mesmo tempo? Né? Então, vejamos, olha. O 2 eu dividi só o 28. Esse 2 eu dividi apenas o 14. O 3 eu dividi apenas o 21. Né? O 5 foi só o 35. Mas o 7, ele pegou todo mundo aqui, ó. Tudo bem? Ou seja, então o MDC desses 3 números aí, ó, é o número 7. Ok? Então, esse professor, ele quer fazer um trabalho, né, com essas 3 turmas, ele quer dividir as turmas com a mesma quantidade de alunos nos grupos, né? Então, qual o maior número de alunos que esses grupos podem ter? 7 alunos. Tudo bem, gente? Olá, pessoal. Agora nós vamos falar sobre o mínimo múltiplo comum, o famoso MMC. Tá? Nós vamos, inicialmente, abordar um exemplo, assim como nós fizemos no caso anterior. Ok? E se vocês se lembram, né, do João, do exemplo anterior, né, que foi distribuir as figurinhas, ele fez uma confraternização com seus amigos, e 2 dias depois, né, de fazer essa confraternização, distribuiu as figurinhas, né, ele ficou resfriado, né, e precisou se consultar. Ele foi na médica, né, e sua médica receitou um xarope e uma vitamina em comprimidos. Ok? Então, o xarope deveria ser tomado de 4 em 4 horas, uma colherada de xarope de 4 em 4 horas e um comprimido de 6 em 6 horas. Isso foi o que a médica do João receitou para ele. Ok? Então, suponha que a mãe do João foi medicar e deu-lhe um comprimido e uma colher de xarope a 0 hora, meia-noite. Qual é o horário em que o João voltará a tomar o comprimido e o xarope nesse mesmo tempo? Ok? Então, você tem uma situação que eu acredito que a grande maioria de nós, né, já vivenciou. Né? Você tomou um medicamento em um determinado horário, né? Você tinha que tomar 2, né? Você tomou um horário, só que um você tem que tomar de tantas em tantas horas e o outro, né, você tem, né, um outro intervalo diferente. Né? Aí vem a pergunta, né, quando que vai coincidir, né, que você vai tomar os 2 juntos, né, ao mesmo tempo, de uma vez? Né? É um probleminha interessante, né, que faz parte do nosso cotidiano e é resolvido muito simplesmente, né, com a ideia do chamado mínimo múltiplo comum, ou MMC. Vamos pensar no problema. Suponha que o João, né, vai tomar o xarope dele lá de 4 em 4 horas, tá certo? E a gente tem uma informação importante aqui, né, que a mãe, né, administrou, né, deu a medicação meia-noite. Né? Então, meia-noite iniciou, né, o processo de medicação de 4 em 4 horas com o xarope e esse processo tem 6 em 6 horas, né, com comprimidos. Ok? Então a gente tem que pensar o seguinte, olha, eu vou tomar, né, pensa que toma o xarope de 4 em 4 horas, então, né, você pode pensar, né, o xarope de 4 em 4 horas. Né? Então se você toma meia-noite, né, a 0 horas,
A próxima vez, né, já que é de 4 em 4 horas, né, você vai tomar 4 horas da manhã, depois 8 horas, meio-dia, né, 4 horas da tarde, 8 horas da noite e novamente, né, meia-noite, né, ou 24 horas. Tudo bem? Percebe que aqui, gente, nós temos os múltiplos de 4, né, que vão de 0, né, até 24. Tudo bem? E da mesma forma com o comprimido. Né? O João tem que tomar o comprimido de 6 em 6 horas. Né? Então ele vai tomar a primeira dosagem, né, junto com o xarope, às 0 horas, né, ou meia-noite, e depois às 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde e novamente meia-noite, né, às 24 horas. Ok? Então, aqui também a gente observa, né, que esses são os múltiplos de 6, né, até o número 24. E a pergunta, gente, é a seguinte: quando, né, suponha que o João tomou o comprimido aqui, né, e o xarope às 0 horas, ao mesmo tempo. Quando ele vai voltar a tomar a medicação no mesmo horário? Então veja, se aqui nós temos os múltiplos de 6 e aqui nós temos os múltiplos de 4, a gente tem que ver os múltiplos comuns. Por isso que eu coloquei MC aqui, os múltiplos comuns de 6 e 4. Né? Para a gente ver qual será o menor deles. Porque o João tomou meia-noite. Qual será o próximo horário? Né? Então vejamos, olha, quais são os múltiplos comuns de 6 e 4? Ok? Então veja, eu vou comparar os múltiplos. Então eu tenho o 0, né, é um múltiplo comum de 6 e 4. Depois o 6 aparece aqui, mas não aqui. O 12 aparece aqui e aqui também. O 18 aparece aqui, mas não aparece aqui, e o 24 aparece nos dois. Ou seja, os múltiplos comuns de 6 e 4 são os números 0, 12 e 24. Ok? Então veja, se os múltiplos comuns, né, desses dois números, 6 e 4, são 0, 12 e 24, e suponha que o João tomou medicação, né, comum, né, gente? Os dois ao mesmo tempo. Né? Ele tomou os dois ao mesmo tempo, meia-noite. Qual é o próximo horário que ele vai tomar as duas medicações ao mesmo tempo? Às 12 horas, ou seja, meio-dia. Ok? Então, a gente indica isso como sendo o quê? O mínimo múltiplo comum dos números 6 e 4 é o número 12. Tá? A gente não pega, né, o número 0, né, porque ele já tomou. Ele quer saber o próximo horário. Ok? Então, o horário, né, que ele vai tomar as duas medicações ao mesmo tempo, né, é meio-dia. Tudo bem, gente? Então isso é um problema que, o que a gente faz? Você tem os múltiplos, ok? Né? Os múltiplos de 6, aqui no caso até 24, os múltiplos de 4 até 24. A gente pega, né, os múltiplos comuns e pegamos o menor deles, que é diferente de 0, ok? E isso que a gente está fazendo, nós estamos calculando o chamado mínimo múltiplo comum dos números 6 e 4, ok? Que no caso aqui é 12, tá bom? Ó, então veja, o mínimo múltiplo comum, MMC, tá? De 2 ou mais números naturais, é o menor número, diferente de 0, ok? Que é múltiplo comum desses números, ok, gente? Que foi exatamente o que a gente fez. Nós listamos os múltiplos de 6, né, até aqui, nós listamos os múltiplos de 4 até aqui, né, pegamos os que são comuns a eles e selecionamos o menor deles, né, diferente de 0. E esse fato de selecionar o menor, por isso que vem o nome mínimo. Né, o mínimo vem de menor. Né? Ao contrário do que a gente fez anteriormente, né, porque antes nós pegávamos o máximo divisor comum, né, o maior deles. Aqui não. Aqui a gente pega o mínimo múltiplo comum. Tudo bem? Então, assim como nós fizemos, né, no caso do MDC, na sequência eu vou ensinar para vocês um método prático para a gente calcular o MMC, de 2 ou mais números naturais. Bom, pessoal, como prometido, agora eu vou mostrar para vocês o método prático para o cálculo do MMC. Olha só, no último exemplo nós fizemos, né, o cálculo do MMC dos números 6 e 4, né, na questão problema lá dos comprimidos, do xarope, né, e nós vimos que o MMC de 6 e 4 é o número 12, ok? Vamos calcular agora, direto, né, usando um processo prático, o MMC entre esses dois números. O processo é um pouco parecido com o processo, né,
que a gente utilizou para calcular o MDC. Tá? Só que tem uma pequena diferença. Olha só, a gente começa da mesma forma. Né? Nós buscamos os números que são que a gente consegue dividir, fazer a divisão. Tá? Então, os dois são pares, então eu começo com o número 2. 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, 2. Novamente eu uso o número 2. Né? Então eu repito o número 3, 2 dividido por 2, 1. Agora eu tenho que trabalhar com o número 3. Okay? 3 dividido por 3, 1, 1, eu repito. Ok, gente? No MDC a gente pegava os divisores comuns. Ok? Agora aqui no MMC não. O que a gente faz? Eu pego todos esses elementos que aparecem aqui e multiplico. Só isso. Ok? Então o MMC dos números 6 e 4 é o produto, olha, 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Não era isso que a gente achou anteriormente? 12? Então, o MMC entre esses números é 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Ok? Então, você faz o processo de decomposição, ok? E multiplica todos esses números primos que você encontrou aqui. Beleza? Então, muito simples, né? Mais fácil do que o MDC, né? Dá menos trabalho. Agora aqui, 12 e 18. Tá? Então, fazemos a mesma coisa. Começamos com o número 2. 12 dividido por 2 é 6. 18 dividido por 2 dá 9. Isso aí. O 6 é par, né? Então, novamente, eu pego o número 2. 6 dividido por 2 dá 3. 9 dividido por 2 não dá. Então, eu repito. Ok? O próximo é o número 3. Então, eu pego 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. Novamente, eu uso o número 3 aqui, ó. Então, eu repito 1, 3 dividido por 3, deu 1. 1, eu paro, ok? Então, o que eu faço para calcular o MMC? Multiplico todo mundo aqui, ó. Então, eu tenho o quê? O MMC dos números 12 e 18 é o quê? 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Então, eu tenho 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, ok? Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Tudo bem? Então, o MMC entre 12 e 18 é 36. E quando eu tenho mais de dois números? É a mesma coisa, tá, gente? Você coloca os três números separados por vírgula, coloca a barrinha e manda ver. Vamos lá. 2, 8 dividido por 2, 4. 10 dividido por 2, 5. 14 dividido por 2, 7. Tá bom? E agora? Olha, 4 é par. Então, novamente, né? Então, 2. 4 dividido por 2, 2. Repete o 5. Repete o 7. Novamente por 2. Né? 1, 5, 7. E agora? 5. Muito bem. Então, 1, 5 dividido por 5, 1. Repete o 7. E agora? 7. Isso aí. Então, repete o 1, 7 dividido por 7 dá 1. Ok? Então, o MMC desses números aqui, 8, 10, 14, é esse produto aqui, ó. Tudo bem? Então, o MMC de 8, 10, 14 é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 7. Ok? Então vamos lá. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. 40 vezes 7, 280. Ok? Então, para quem não pegou aí, ó, vamos lá. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 5, 40. Vou fazer aqui em cima. 40 vezes 7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 4, 28. Olha lá. 280. Ok? Então, o MMC desses três números é 280. Ok? Então, para finalizar a nossa aula, vamos considerar uma situação problema. Suponha que numa empresa existam dois vendedores, o André e a Vanessa. Ok? E esses vendedores, eles saem para viajar, para fazer vendas. Ok? E o André viaja de 12 em 12 dias e a Vanessa viaja de 18 em 18 dias. Ok? De acordo com as regras daquela empresa. A pergunta é, suponha que o André e a Vanessa viajem hoje.
Eles viajaram hoje. Quando eles vão viajar novamente? No mesmo dia. Ok? Claro? Então, o André é de 12 em 12 dias, a Vanessa de 18 em 18 dias. Eles viajam hoje. Daqui a quantos dias eles vão viajar novamente? Bom, a resposta, né, nós já fizemos. Nós já calculamos, né? O MMC entre 12 e 18. Você vai fazer os múltiplos de 12, os múltiplos de 18, você busca os múltiplos comuns e você pega o menor deles, que é diferente de zero. Ou seja, é o MMC entre 12 e 18, que nós já calculamos aqui. Ou seja, eles vão viajar novamente daqui a 36 dias. Tudo bem, gente? Então essa foi uma aplicação, né, que utiliza MMC. Por hoje é só. Pratiquem bastante. Até a próxima aula.